Saudações, eu sou o William Moraes e esse é o primeiro relato que eu trago para vocês aqui no meu canal. E ele aconteceu no dia 20 de agosto de 2020 e eu o chamo de Você Morreu e Passarinhos. Essa experiência foi assim, eu estava num lugar muito sujo, bagunçado, parecia uma marcenaria, e eu vi um amigo lá, que eu conheço. Não tenho certeza se era ele, poderia ser outra consciência se passando por ele, enfim. Seja como for, eu constatei que eu estava fora do corpo e pensei, vou perguntar para ele alguma coisa, para ele me dizer algo que só ele saiba. É uma coisa que eu costumo fazer, porque eu já percebi que é muito difícil alguém lembrar da mesma experiência, por uma série de fatores, que eu não vou me aprofundar muito aqui agora. Mas a rememoração é muito mais difícil do que eu conseguir tirar alguma informação da pessoa que só ela saiba, para que depois eu possa contar para ela. E aí ela vai ter que, no mínimo, considerar que foi ela que me contou. Entenderam o raciocínio? Então é mais ou menos isso que eu tenho tentado fazer. Mas é muito difícil também, porque às vezes as pessoas estão nessa embriaguez, a lucidez acaba caindo para uns 10%, é como se estivesse bêbada realmente. Ou até para menos de 10%. E aí, às vezes, eu pergunto e a pessoa não entende por que eu estou falando aquilo, fica com aquela conversa de bêbado mesmo, sabe? E às vezes, elas suspeitam daquilo, falam, como assim tal, porque ela não sabe, ela não tem consciência do que eu estou tentando explicar. E esse caso foi assim, eu perguntei para ele se ele podia me falar alguma coisa que só ele sabia, e ele ficou pensativo, achou aquilo muito estranho, mudou de assunto, e eu percebi que eu ia acordar. Então deixei para lá. Eu acordei e a partir disso eu consegui uma outra saída, e aí sim foi uma saída mais clássica, embora eu tenha essa facilidade de sair no meu quarto e ele ser outro. Não é a mesma estrutura, por alguns motivos. Eu vou colocar minha teoria aqui, que eu não sei se é bem isso não, mas é muito comum eu sair e a configuração da minha casa ser antiga. Onde era a cozinha, ser quarto, onde é quarto, cozinha, essas coisas assim. Eu saí nesse lugar, e a minha teoria é que eu acho que um átomo precisa vibrar por muito tempo numa configuração para ele ter uma cópia em outra dimensão, ou quanto mais alta a dimensão, mais demorada é a atualização de chegar lá. Esse átomo ele precisa vibrar muito naquele tempo. Então a casa teve 20, 30 anos numa configuração, nos últimos 10, ou até mesmo alguma coisa a mais, ela ainda apresenta outro formato. É uma teoria minha, não tenho certeza disso não. Pode ser por outros motivos, pode ser por isso e por outros motivos, mas eu estou tentando acelerar para chegar no relato em si. Mas depois eu vou falar com mais calma. Saí no meu quarto, vi que a configuração era diferente, falei, ok, tá tranquilo. Geralmente é assim mesmo. Eu consegui atravessar a parede, às vezes eu posso abrir, porque existe essa contraparte, mas eu prefiro mais divertido. Só que quando eu saí lá fora, não era o meu quintal. Já era um lugar muito diferente, até similar ao lugar anterior que eu estive, que era muito bagunçado, que parecia uma marcenaria. Tinha várias lojas vendendo móveis, como se fosse vender móveis e coisas assim. Eu explorei um pouco esse lugar, mas eu andei por corredores e percebi, falei, eu vou subir. Eu não estava achando alguém para conversar, e geralmente eu sou assim, eu chego para conversar, pedir informação, pedir para a pessoa contar a história dela para mim, e tento depois achar em pesquisas a morte dessas pessoas, mas nesse caso eu não estava achando ninguém muito predisposto a falar, pessoas trabalhando. E aí eu subi para o que seria uma laje de um desses lugares. E quando eu subi nessa laje, eu vi que, primeiro, tinha uma outra construção que não era bem um outro cômodo, porque não tinha as paredes. Eram só os pilares e a parte de cima. Como se fosse aquelas construções para colocar caixa d'água, mas era um cômodo. Era para ser um cômodo ali. Quando eu cheguei nesse lugar, tinha um homem com uma gaiola. Esse homem estava vestido com roupas claras, pareciam roupas normais, não era uma bata, camisa, né?
bata simples, calça, sapato simples. Era um homem comum. E ele estava com uma gaiola. E eu falei que esses passarinhos não mereciam ficar presos, eu queria soltá-los. E aí ele me disse, eles não vão sair. E eu falei, como assim, eu vou libertá-los, eles não vão sair? Eu abri a gaiola, ela tinha um monte de serragens no fundo. E tinha um passarinho ali, dormindo, encolhidinho. E eu tentei pegá-lo para soltá-lo, para ele voar. Eu falei, os passarinhos têm que voar. Eu sempre fui muito incomodado com isso aqui, no plano físico. E aí ele disse, não, ele não vai. Ele riu de mim e falou que ele não ia sair. Que era assim mesmo. E, nesse momento, eu vi que tinha mais passarinhos charfundados ali nessa serragem limpa, serragem clara. Aquelas que parece que a gente coloca para hamster, né? E eu vi que eles fugiam assustados da minha mão, tinham medo da minha mão. E eu olhava para aquele homem, eu estava um pouco afoito, assim, não queria ajudar os passarinhos, e ele estava tranquilo. Ele me falou que não tinha sequer problema, que era assim mesmo, mas que não tinha problema porque eles não estavam apenas ali. Eles estavam simultaneamente em outros lugares também. Não consegui soltar os passarinhos, mas quando eu fechei a gaiola, quando ele disse é assim mesmo, eu intuí que ele estava dizendo, não foi dito, tem muito disso, é complementado. As pessoas costumam dizer alguma coisa lá, né, ou os espíritos, costumam dizer alguma coisa e você capta em intenção o que ele quer dizer com aquilo. E a minha percepção foi de que era uma metáfora de nós, humanos, que quando chega o momento de irmos, nós nos apegamos, até mesmo para a projeção astral, né? A maioria não faz uma saída, e de fato, eu já tive experiências que eu saí no meu quarto, meu irmão dormia comigo. Eu quis tirá-lo e ele estava dormindo, flutuando acima do corpo. Eu falei, vamos, eu vou te levar para te mostrar muita coisa, voar e tal. E ele, não, me deixa dormir, me deixa dormir. Naquela coisa de, como se ele estivesse realmente acordado. E ele fala, não, me deixa dormir, me deixa dormir. E a maioria das pessoas fica assim, até, não é nem uma questão de comodismo, não. Quando a pessoa fica muito perto do corpo, o lastro energético faz com que ela sinta a escuridão, a pálpebra pesada, aquela coisa que o corpo está sentindo, a inércia mesmo. Quanto mais longe você vai, mais leve fica, mais livre fica. Algumas experiências são bem arrastadas até chegar longe do corpo. E ele não quis ir. E essa metáfora, a experiência me incomodou um pouco, na verdade, porque é meio loucura, né? Você ter um espaço muito maior, liberdade para voar e bater asas, e tem todo mundo, um céu, e se contentar em viver confinado num lugar menor, mesmo quando alguém abre, quando chega o momento, né? Enfim, e eu segui pelo lugar, eu subi nesse lugar que seria essa construção e vi a cidade, que parecia uma cidade industrial, muito grande. E eu vi que tinha um viaduto e que tinha um parque do outro lado, e eu quis ir nesse parque. Eu vi que o homem estava tranquilo ali, mexendo nas coisinhas dos passarinhos, né, na gaiola que eu tinha meio que agitado os passarinhos, para eles ficarem tranquilos de novo. E eu segui viagem pensando, eu vou naquele lugar. Mas para ir naquele lugar, eu desci pela casa, desci primeiro do lugar mais alto, para cima da laje, depois desci e fui para um ônibus que ia para o outro lado. Esse era um ônibus, não era bem um ônibus não, porque não tinha rodas. Era, inclusive, menor que um ônibus. É como se fosse um micro-ônibus, mas ele não tinha rodas e eu sabia que ele ia para o outro lado. Viam algumas pessoas pegando fila, tinha umas velhinhas lá. E aí eu entrei nesse lugar, nesse veículo com essas velhinhas. E uma delas me falou, ei, que bom,
chegou a nossa vez. Eu falei, como assim, nossa vez? Você vai fazer a passagem com a gente? Eu falei, eu vou passar pro outro lado lá. E elas estavam animadas. E eu falei, tá, eu vou passar pro outro lado. Eu quero ir pro lado de lá. E elas estavam muito, muito animadas com aquela experiência. Falou, finalmente chegou o nosso momento de ir para lá de vez. Eu falei, mas eu não vou de vez, não. Eu só tô... Eu falei, tô aqui temporariamente. Lembro de ter falado isso. Aquilo me incomodou um pouco, mas eu falei, não, tranquilo, eu acordo a hora que eu quiser. E aí, quando o veículo começou a fazer uma curva por cima desse viaduto, tudo ao redor mudou. Parecia que estávamos passando por um portal cósmico desses de filmes, onde tudo fica rastro de luz, as velhinhas vibrando, felizes, e estávamos muito juntos, apoiados. Assim, a sensação era muito, muito real. Apoiados e faziam curva, caía, sabe? Elas estavam se divertindo a valer. Quando chegamos do outro lado, eu até cheguei a achar que eu ia acordar, por causa de algumas emoções fortes. É muito comum que a gente chama de perder a experiência, porque você acaba acordando no meio de um processo que poderia ser muito maior. Mas não. Eu senti que eu ia perder essa consciência, mas eu cheguei a voltar nessa consciência, a firmar, mas quando eu firmei, quando eu estava perdendo, quando eu firmei, eu já não estava nesse veículo, eu estava num lugar que era debaixo de um viaduto. Eu estimo que seja o mesmo viaduto, mas foi uma coisa meio diferente, porque eu estava indo em direção a um parque do outro lado. E a sensação é que o lugar que eu estava é como se eu tivesse voltado para o mesmo lugar. Tipo assim, aqui tinha aquela construção que eu subi. E aí eu desci para pegar o veículo e é como se eu tivesse voltado para esse mesmo ponto de partida. Mas era um pouco diferente. Talvez não fosse a mesma localidade específica, fosse um pouco mais para frente, alguma coisa assim. Mas debaixo do viaduto. E eu vi que tinha uma cozinha. Eu andei pelo lugar para explorar, já que eu tinha perdido aquele veículo. Eu vi que do outro lado da rua tinha mais pessoas debaixo desse viaduto, mas eu preferia entrar numa loja dessa e tentar interagir. Eu entrei numa loja dessa, que na verdade era uma cozinha, uma cantina. E nessa cantina tinha 3 pessoas, cozinheiros. Eram 2 mulheres e um homem. Uma mulher morena, os outros 2 eram mais claros, mas eles estavam com roupas, como é que chama aquele? Avental, com roupas comuns. O lugar era meio sujo, assim, era um lugar bem, bem comum. E eles estavam preparando uma sopa de abóbora. E eu falei que eu estava ali, me perguntaram se eu queria, eu falei que eu estava ali temporariamente. E eles falaram, aí uma moça riu e falou, não, você morreu. Eu falei, não morri não, querida. Eu posso acordar a hora que eu quiser. Aí ela falou, então tenta. Isso aí é você em negação, é comum. Eu falei, não, mas eu não tenho problema com isso não, quer dizer, não quero morrer agora, nesse momento, eu quero viver a experiência o máximo que eu puder lá, para tirar o máximo de proveito, um discurso que é meio o que eu faço aqui mesmo. E aí o cara falou, olha, eu acho que é melhor você se acostumar, porque a partir de agora você vai ficar um bom tempo aqui. A gente está preparando isso aqui, você pode comer, depois eu te levo para conhecer os lugares. E eu falei, não, eu posso acordar. E aí, novamente, eles falaram, um deles falou, então acorda aí, tenta acordar para você ver. Eu fiquei com 2 receios. Primeiro, de não conseguir acordar realmente, porque é muito real a sensação lá. É muito real. Então eu tive essa sensação de que eu poderia descobrir que eu realmente morri. E eu tinha também o receio de acordar e perder a experiência. Eu queria explorar mais o lugar, conversar com eles. E eu reafirmei, não, eu não morri. E eu não vou comer, não vou tomar essa sopa, até porque se eu tivesse morrido, eu não preciso disso. E se eu tivesse morrido, eu não precisaria comer. Eu não entendo porque algumas pessoas se apegam tanto a isso. Eu não tenho tanto apego com a comida assim. Eu como até bastante quando eu como.
quando eu estou acordado, mas eu não preciso tanto disso e eu não vou ser dessas pessoas que ficam nessa necessidade. Eu até entendo que existe uma questão sensorial, de apego nesse sentido, assim, e até acaba tendo uma influência, sim, na condição, já ia dizer física, do espírito, do que constitui a imagem que o espírito tem dele mesmo, a matéria dele, porque é um tipo de matéria, na verdade. Seja por mera indução de perceber que está alimentado, seja porque eles colocam, sim, alguma energia, quando é o caso, nesses alimentos para as pessoas ingerirem e ficarem bem. Até mesmo uma energia mais densa. E isso é interessante porque nesse lugar eu estava conversando com eles quando eu senti a minha boca se encher de uma substância. Isso é muito comum, acontece comigo com muita frequência, muita mesmo. É comum eu começar a sentir que está formando uma coisa, que eu começo a puxar como se fosse marshmallow derretido, embora não quente, mas a textura é meio borracha, assim. E eu vou puxando aquela coisa branca, que vou puxando, às vezes vem da garganta, é desagradável. Não é muito legal, não. E às vezes tem outras consistências, às vezes parece outra coisa, como isopor, às vezes parece planta, mas enfim, aí já é uma leitura que depende do momento. Mas a coisa, na essência, aí é o mais comum, é uma massa meio gelatinosa, branca, de puxar. Eu tirei, mas eu tirei muito. Eu devia ter tirado uns 2 quilos. Eu tirava, assim, enchia, assim, tirava a mão. Pedia desculpa para eles, porque acontece. Isso é a densificação, que os espíritas chamam de ectoplasma, né? E é uma energia mais densa, que inclusive chega a afetar o físico aqui. Enfim, eu não vou explicar muito o que é o ectoplasma, vocês podem pesquisar depois. Mas é usado para cura, é uma energia, é um recurso que é usado e tem algumas pessoas que produzem mais. Isso também vai aparecer em outros relatos meus, por causa de assediadores que vêm atrás dessa energia, enfim. Mas isso depende muito de pessoa para pessoa e eu já notei que comigo é assim. É muito comum de acontecer. Às vezes eu percebo que eu estou fora do corpo por causa disso. Falei, caramba, eu não estou nem acordado. Aí a partir disso eu começo a aproveitar a experiência. Nesse caso, eu já estava na experiência, tirei isso, a mulher pegou uma sacola. Ela me deu uma sacola para eu colocar esse monte de coisa. Depois, até me perguntei se ela não usou aquilo por alguma coisa, porque é comum. Não é incomum, não. Eu tenho experiências que eu vou contar, que especificamente sobre isso, vou falar mais pra frente. E ela falou, não preocupa não. Depois ela colocou a sacola lá, que eu não sei se ela usou pra alguma coisa. Ela falou, não preocupa não, é comum. E aí ela mostrou a língua pra mim e tirou uma rodela, uma fatia de pimentão verde. No caso, ela tirou já nessa forma. E colocou dentro de uma panela, que também não sei se ela usou para cozinhar ou não. Mas tá aí, né? A horta desse pessoal não sei. Não sei se é daí que eles tiram, que eles não é necessário você fazer isso para plasmar. Com essa energia, se eu quiser materializar lá, e segundo meu professor de projeção astral, até mesmo aqui no mundo da matéria, no mundo material, ele tinha um aluno que tinha, é muito raro, mas que ele conseguia plasmar, assim, que ele já chegou a plasmar um vasinho lá e tal para ele. E ele até, quando eu fazia os exercícios no curso, eu sentia como se estivesse escorrendo algo pelos nariz, boca, ouvido, olhos, parecia que eu estava chorando, assim. E ele falava que era excesso de ectoplasma e que eu podia usar para curar pessoas e materializar coisas se eu desenvolvesse. Nunca desenvolvi. Talvez eu só mexer objetos, assim, já aconteceu uma dúzia de vezes na minha vida toda. E apenas umas 2 ou 3 por vontade de, tipo assim, eu vou fazer isso acontecer. Se minha vida dependesse disso, nunca. As outras vezes foi inconsciente, brincando, de tipo, vou fazer, mas não tinha tanto empenho, não. Era zoeira mesmo, assim, e a coisa acontecia. E aí ela tirou isso e eu falei, não, gente, eu não... Aí eu saí do lugar, o cara falou, olha, eu só tenho que... O cara saiu comigo,
Ele deu uma pausa lá, limpou as mãos assim, falou, ó, tá vendo aqui? Você vai conhecer, eu vou te levar para conhecer. Depois eu falei, não tem condição de eu ter morrido assim, de repente, do nada. A moça, inclusive, até chegou na janela, que tinha uma janela no lugar, e falou, nunca é do nada, sempre é alguma coisa. Eu falei, gente, mas eu lembro de ter deitado, ter voltado pro meu corpo, saído, e aí subi de novo para cima da laje do lugar, mas era outra laje, né, desse lugar, que era, a cidade era muito parecida, era uma cidade muito industrial, muito parecida com outra. O homem subiu, olhou para mim e falou, tá vendo? Eu lembro que chegou um lugar que tinha um shopping lá na frente, tinha, não sei, tinha um monte de coisa. Era um lugar, não era um lugar muito, muito atraente, na minha opinião, não. Não é? Eu preferia aquele lugar que eu estava indo para o parque, natureza e tal. Ali não, ali era uma cidade industrial. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar aqui por muito tempo. A gente desceu, eu ainda teve a conversa foi longa, eu vou resumir aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu fiquei lá uns, sei lá, 25, 30 minutos. Eu falei, não gente, eu não posso ter morrido porque ninguém veio me receber. Geralmente isso acontece. E a moça disse, isso é castigo porque você está resistindo à morte. Você não quer admitir. Eu falei, não, vocês estão brincadeira comigo. Eu olhei, aí nessa hora eu me lembrei disso de focar no rosto e nos olhos. Olhar profundamente dentro dos olhos desses seres. Porque se eles estiverem passando por outros seres, eles perdem a forma, eles não conseguem sustentar aquilo. Os olhos desse homem, de roupa simples, avental, até sujo, manchado, era de um azul cristalino, tão profundo, eu conseguia ver, como se eu estivesse olhando num aquário de água azul, iluminado com aquelas luminárias. Era maravilhoso e a sensação era boa. Ele até me disse assim, me espera, eu vou terminar aqui os meus afazeres, me espera na letra G ou na letra H. E eu não lembro exatamente qual letra era, e eu sei que eu olhei para o outro lado dessa rua, debaixo do viaduto, que passava por cima, e tinha letras grandes pintadas no chão onde os veículos iam parar, e tinham pessoas ali, muitas pessoas aglomeradas, para pegarem esses veículos e irem. E eu falei com ele, eu estava muito pensativo nesse momento sobre isso, né? Eu chorei, eu não vou mentir, teve um momento que eu devo ter chorado por uns 2 minutos, pensando nas pessoas importantes para mim que tinham ficado para trás e no quanto elas sentiriam. E ia ficar parecendo que eu não consegui, sabe? Porque eu estou tentando manter a minha vida aqui desde janeiro de 2018, por um motivo que eu vou comentar depois em outros vídeos, até na entrevista que eu dei. Mas, em resumo, eu perdi o amor da minha vida no dia 4 de janeiro de 2018 e foi por isso que eu voltei com muita ênfase a buscar informação sobre ela lá. E depois de um tempo eu consegui, mas não apenas, eu tinha consciência de não ficar incomodando ela no processo dela. Eu queria aprender o máximo possível para me preparar quando fosse a minha vez, mas sem essa pressa. Então eu chorei, não vou mentir, mas em algum momento eu falei para mim mesmo, eu não vou ser um ser birrento, ok, se isso aqui é a minha realidade, é a realidade no qual eu vou ter que ficar, eu vou ter que ficar, eu vou ter que me adaptar, eu vou ver o que eu faço a partir disso. E beleza, limpei minhas lágrimas, falei com o moço, eu vou lá, falei da letra, né, eu vou lá, mas eu vou tentar acordar e vou conseguir. Ele falou, tá, quando você perceber que não vai conseguir, fica tranquilo, que daqui a pouco eu te encontro e a gente vai... Estavam realmente querendo me convencer. Foi assim, se foi um exercício, poxa, eles estavam realmente convictos. Não me pareceram seres maus, até por causa dessa leitura que eu fiz do olhar do homem. Fui para a letra lá. E aí eu atravessei a rua, olhei as pessoas, olhei o lugar, falei, meu Deus, se eu estiver confinado aqui... Fiz esforço para acordar, acordei. O que eu tiro de aprendizado disso? Eu correlaciono a lição com o passarinho com a experiência que veio em seguida. Por quê? Lembram que eu disse que é loucura as pessoas ficarem agarradas, né, presas
a uma realidade confinada, sendo que tem tanta coisa lá fora. E aí, no momento seguinte, me falam que eu estava morto e eu falo, oi, como assim? Eu tive a minha resistência. Não vou mentir, estou admitindo isso. Até porque vocês vão ver nos outros relatos que eu me distanciei do meu amor. No processo do caminho dela, a gente vai ter um desencontro grande, enfim, complexo de falar agora. Tive essa resistência. Então, se fizeram de propósito, foi sim para reforçar o meu senso de que eu quero ficar aqui, aprendendo o máximo de experiências possível até onde eu conseguir, com o objetivo de não me prender à grade de gaiola alguma quando a porta for aberta e for o momento de sair. E a grade não é apenas um mundo físico, onde as pessoas, muita gente se agarra, aqui sim. Vão ter muitos relatos que eu vou falar sobre isso. O mundo físico é só um mundo físico. O que realmente prende a psique da pessoa, as suas vontades, a sua relação com esse mundo e com os dramas que ela vive neste mundo. Mas, sim, a forma como a gente enxerga os nossos dramas, os valores e pesos que nós damos para as coisas daqui, para as vivências daqui, podem ser as nossas grades, sim, quando o momento chegar. Eu costumo comparar a vida a uma partida de xadrez. Eu jogo pelo menos 3 partidas online por dia, e é muito comum acontecer 2 coisas. Primeiro, a desistência prematura. Se eu estou jogando com outra pessoa e eu capturo a dama, a pessoa perde a dama, 90% abandona o jogo. É uma peça muito importante. 90% entrega, desiste, você vence por desistência. Eu não desisto. Eu quero ir, eu quero aprender o máximo que eu puder, o que é aquilo, como eu vou me virar naquilo ali. Eu não posso me dar esse luxo de ficar abandonando o jogo, sendo que há importância nele, e aí eu esbarro no outro extremo. Se tem esse abandono prematuro e esse pouco caso, existe o apego, porque no final, às vezes, quando termina uma partida e eu perco, eu fico remoendo aquilo ali de falar, putz, mas eu cometi aquele erro, não devia ter cometido aquele erro, era muito fácil, como é que eu não enxerguei, e até uma certa ânsia de querer jogar de novo, com um certo nervosismo que acaba me fazendo cometer outro erro, porque eu estou naquela coisa de eu não parei nem para fazer uma leitura do jogo. Primeiro, parar e fazer uma leitura de que é apenas um jogo. Que causa emoções, mas é só um jogo. E fazer uma leitura com calma, assimilar o que eu errei, para que eu volte com alguma serenidade, calma, para não ficar cego, para aumentar o acesso da minha consciência ali e fazer escolhas melhores no próximo jogo. Não sei se vocês estão captando a metáfora, mas acho que está bem clara, né? E eu admito que eu jogo e eu ainda fico assim, remoendo, mas é o meu exercício jogar xadrez, exercitar esse deixar ir, deixar ir, deixar. O mundo ensina a gente, é uma cobrança muito grande de sermos vitoriosos. Não saia perdendo, não saia perdendo. Bem, eu aprendi que perda depende de ponto de vista. Que vitória está em continuar seguindo em frente com alguma leveza, seja onde for. É preciso encontrar um equilíbrio entre ficar aqui o máximo possível, com o máximo de empenho. Empenho quer dizer desespero? Não. Serenidade sempre que possível, mas fazendo, continuando, e largar na hora de largar. Acabou, acabou. Essa experiência me mostrou isso. Agora só falta eu praticar. Muito. E não tá fácil mesmo. Eu perdi a minha dama, como eu comentei. Passamos 11 anos juntos mesmo. Como eu jamais vi um casal e um acidente a levou assim, ó, do nada. Um acidente extremamente improvável. De repente, ela não estava mais lá. Foi tirada desse tabuleiro da vida. E no meio de 2021, a minha mãe se foi.
a minha torre e era a única, porque tem gente que nasce com as duas, né? Pai e mãe. Enfim, a minha mãe era a minha mãe, o meu pai, e ela vivia comigo, e ela é a pessoa mais pacífica que eu já conheci na vida, uma pessoa tão boa de coração, que se alegrava com simplicidades e com tanta honestidade, e sigo focando nas outras peças, tentando honrar todo o apoio que elas me deram nos anos em que vivemos, compartilhamos a vivência aqui. Hasta.